vídeo anterior, a gente viu a solução da equação de Schrödinger para o caso que a gente tem um potencial esfericamente simétrico. E a gente podia resolver a equação de Schrödinger independente do tempo também através do método de separação de variáveis, escrevendo a solução como uma função que depende só de R, uma função que depende só de θ e uma função que depende só de φ. Esse é o caso para o átomo de hidrogênio. E no caso do átomo de hidrogênio, a gente tem esse potencial, que é o potencial dado pela atração entre o próton e o elétron. Então, o que a gente precisa fazer é encontrar a solução da equação de Schrödinger, como a gente viu no vídeo anterior, usando esse valor do potencial aqui. Tá? Então, a gente viu anteriormente também que as condições de contorno nesse caso são, primeiro, o fato de que a função de onda precisa ser normalizável, então eu não posso ter funções que vão para infinito quando o R tende a infinito, e a gente também precisa de periodicidade em θ e φ, porque é por causa da interpretação angular de θ e φ. Então, toda vez que eu dou uma volta de 2π, tanto em θ quanto em φ, eu preciso ter exatamente o mesmo valor das funções que dependem de θ e de φ. Tá? Então, essas condições de contorno implicam restrições para aquelas constantes que aparecem no método de separação de variáveis. Essas condições de contorno só são satisfeitas para alguns valores de N, L e ML, e isso significa que a energia do sistema é quantizada, que está relacionado com esse número N aqui, e também que o momento angular do elétron, que está relacionado com os valores de L e ML, é quantizado. Então, se a gente lembrar lá das primeiras hipóteses de Bohr, quando a mecânica quântica, quando a física quântica nasceu, o Bohr postulou que o momento angular tinha que ser quantizado, e agora a gente obtém uma quantização do momento angular como consequência da solução da equação de Schrödinger. Ok. Bom, então, para cada valor de N, L e ML, eu tenho um estado estacionário correspondente, que é dado por essa função aqui, um pouquinho complicada, mas a gente tem a parte temporal, que é sempre a mesma, aquela exponencial de menos I energia tempo sobre h barra. Para todos os estados estacionários, a dependência temporal é sempre essa. Eu tenho aqui essa exponencial que depende de φ, a função que depende de θ dado por um polinômio em cosseno de θ vezes o seno de θ elevado a uma certa potência que depende do ml. E a função que depende de R é essa exponencial. Aqui tem um menos, ficou faltando um menos aqui. Para que as condições de contorno sejam satisfeitas, o N é obrigatoriamente um número natural, de 1 em diante. O L é um número natural entre 0 e N menos 1, então o L é obrigatoriamente menor do que o N. E o ML é um número inteiro que pode ir de menos L até L. Então aqui não tem esse mais um não, tá? Então o ML pode ir de menos L até L. Ok. Então o número quântico, o número N, né, essa constante N, que está relacionada à energia, que é uma das constantes que aparece na separação de variáveis, é chamado de número quântico principal, e como a gente já viu, ele está relacionado com a energia do sistema, e a relação é dada por essa expressão aqui, e a gente sabe que esse estado estacionário é uma autofunção do operador hamiltoniano, que é o operador associado à energia, com esse alto valor aqui. Então, esse é um estado em que eu tenho a energia bem definida igual a esse valor aqui, tá? Ok, mas nesse caso, eu não vou entrar em todos os detalhes aqui, tá? Mas a toda grandeza dinâmica a gente pode associar um operador, como eu já mencionei antes. Então, ao momento angular total, eu posso associar um operador e essa função é uma autofunção também do operador associado ao momento angular total, com alto valor dado por raiz de L vezes L mais 1 h bar. Tá? Então,
E esse número quântico é chamado de número quântico orbital, o número L. E por fim, a gente tem um número quântico ml, que é chamado de número quântico magnético, e ele está relacionado ao momento angular na direção z do elétron. Por que na direção z aqui? Aqui, se a gente lembrar, o ml aparece quando a gente separa a equação diferencial para φ das equações diferenciais que dependem de θ e r. E o φ, ele é definido no nosso sistema de coordenadas esféricas como o ângulo em relação ao eixo z. Então aqui a gente escolheu o eixo z como um eixo especial e por causa disso esse número quântico está relacionado ao momento angular na direção z. Se eu tivesse escolhido diferente as minhas coordenadas esféricas, se eu tivesse escolhido o ângulo φ como sendo o ângulo em relação ao eixo x ou y, eu encontraria uma relação com o momento angular na direção x ou y. Tá? Então aqui depende da maneira como a gente escolheu as nossas coordenadas esféricas. Bom, então esse estado estacionário é uma autofunção do operador associado ao momento angular na direção z com autovalor ml vezes h bar. Então, esse estado estacionário, que tem o número quântico n, l, ml, é uma autofunção da energia, do momento angular total e da componente do momento angular na direção z. Então, todas essas três grandezas estão bem definidas para esses estados. Então, observem que esse estado estacionário não é uma autofunção do momento angular na direção x e do momento angular na direção y. Então, esses dois valores essas duas grandezas não têm valores bem definidos e aí, de novo, a gente cai naquela descrição probabilística para essas grandezas, tá? Ok. Bom, então, aqui a gente vê que, diferente dos casos que a gente tinha resolvido antes, a gente tem uma propriedade que a gente chama de degenerescência, que é o fato de que existem vários estados estacionários diferentes com a mesma energia, porque a energia é determinada pelo número quântico n, e eu posso ter para o mesmo n diferentes valores de L e ml. Da mesma forma, se o L é maior do que zero, existem vários estados estacionários diferentes com o mesmo valor do momento angular total, porque o momento angular total só depende do L, mas para um dado L eu tenho diferentes valores de ml. Ok? Bom, então, com essa solução da equação de Schrödinger, a gente pode entender um pouquinho a notação que a gente vê lá nos cursos de química, lá no ensino médio, tá? Então, a gente tem aqueles estados S, P, D, F, G, e eles estão relacionados com o número quântico L. Então, um estado que tem o número quântico L igual a zero é chamado estado S, um estado que tem o número quântico L igual a 1 é chamado estado P, um estado que tem o número quântico L igual a 2 é chamado estado D, e assim por diante em ordem alfabética, do D para frente. E aí a gente tem uma notação que é chamada notação espectroscópica, que diz que o estado 2P é o estado que tem N igual a 2 e L igual a 1. O estado que tem, por exemplo, o estado que a gente chama de 4S tem N igual a 4 e L igual a 0, e assim por diante, tá? E a gente tem também a notação de camadas. Então, cada valor de N é chamado uma camada, e aí a gente começa na camada K e vai seguindo em ordem alfabética. A gente usa isso aqui especialmente para átomos com muitos elétrons. E lá na química, quando a gente fala de subcamadas, o que a gente está falando é de diferentes valores de L, tá? Então, para o mesmo N eu tenho diferentes valores de L, o N corresponde à camada e o L, os diferentes valores de L correspondem às subcamadas associadas àquele N.